Sabe, quando alguém fala a palavra tarô, o que vem na cabeça? Geralmente é aquela imagem, né? Uma vidente, uma bola de cristal, previsões de um futuro que já está escrito em pedra. Bom, hoje a gente vai desmontar um pouco esses mitos. A ideia aqui é descobrir o tarô de um jeito diferente, com uma ferramenta super moderna de autoconhecimento. É hora de deixar a confusão de lado e encontrar um pouco mais de clareza. Ok, vamos direto ao ponto, né? A primeira coisa que muita gente pensa é exatamente isso. Falou em tarô e pronto. Já vinha a imagem da bola de cristal, de previsões que não dá para mudar, um destino que já está selado. É o estereótipo clássico, não tem como fugir. Só que a realidade moderna do tarô é bem diferente disso. Olha, na sua essência, ele não tem nada a ver com adivinhação. Pensa nele mais como uma ferramenta, e uma ferramenta poderosa, viu? Pra gente olhar pra dentro, pra introspecção. É um sistema cheio de símbolos que convida a gente a buscar orientação e a refletir sobre o que está acontecendo internamente. E talvez a melhor forma de entender isso seja com uma metáfora. O tarô funciona como um espelho psicológico. É isso mesmo, ele não vai mostrar um futuro que não dá para mudar. O que ele faz é refletir o nosso estado interno, sabe? Aqueles padrões que a gente nem percebe que tem, as energias que estão ao redor da gente agora. No fundo, é como se fosse um diálogo com o nosso próprio subconsciente. Tá, mas como é que a gente saiu da adivinhação para chegar nesse espelho psicológico? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. E olha, a história do tarô é, sinceramente, fascinante. E bem diferente do que a maioria das pessoas imagina. Vamos dar uma olhada em como essa jornada toda aconteceu. E o começo de tudo já é uma grande surpresa, porque por séculos o tarô não era nada disso que a gente conhece. Era simplesmente um jogo de cartas popular entre a nobreza lá na Itália. A grande virada mesmo veio lá pelo século XVIII, quando um pessoal do ocultismo na França olhou para aquelas cartas e começou a ver um potencial espiritual ali. Mas o tarô como a gente conhece hoje, com as imagens clássicas, isso só aconteceu no século XX, com a criação do famoso baralho Rider-Waite, que basicamente definiu toda a linguagem visual que a gente usa até hoje. Certo. Então, como é que essa ferramenta funciona na prática? Para a gente entender de verdade o tarô, o primeiro passo é olhar para a estrutura dele. E a melhor maneira de pensar nisso é imaginar o baralho como um mapa da experiência humana. Sério, com todos os altos e baixos, as jornadas, os desafios, tá tudo ali. E o mais incrível é que esse mapa completo da vida tá todo contido em 78 cartas. Pois é, só 78 cartas para tentar dar conta de toda a complexidade da vida. E elas se dividem em duas partes principais, cada uma contando um pedaço diferente da nossa história. E aqui está o pulo do gato para entender o baralho. De um lado a gente tem os arcanos maiores. Pensa neles como as grandes manchetes da nossa vida, sabe? Aquelas transformações gigantes, as lições de alma, os pilares da nossa jornada. E do outro lado, os arcanos menores. Esses são como as notícias do dia a dia, as situações práticas, os sentimentos, as coisas que a gente vive no cotidiano. E aí, dentro desses arcanos menores, a coisa fica mais familiar. Temos 4 naipes, bem parecido com um baralho de jogo normal. Só que aqui, cada naipe está ligado a um elemento da natureza e a uma área da nossa vida. Olha só, o naipe de paus tem a ver com o elemento fogo, nossa energia, nossa paixão. Copas é a água, ou seja, emoções e relacionamentos. Espadas é o ar, representando os pensamentos, as ideias, os desafios da mente. E por fim, ouros é a terra, tudo que é do mundo material, como trabalho e dinheiro. Ok, a gente já entendeu a estrutura, né? Então vamos para a parte prática. Afinal, como é que se faz uma leitura? O grande segredo aqui é virar uma chavinha na nossa cabeça. Não é uma sessão para prever o futuro. É, na verdade, uma conversa. Um diálogo bem profundo e honesto com a nossa própria intuição. E tudo, absolutamente tudo começa com a pergunta. Sabe aquelas perguntas de sim ou não? Elas geralmente não ajudam muito porque fecham as portas. O poder de verdade está nas perguntas abertas. Coisas como o que eu preciso saber sobre essa situação ou qual energia está cercando esse momento. Esse tipo de pergunta convida a gente a refletir, e os insights que vêm são muito mais ricos. E o processo em si é bem mais simples do que parece. Basicamente, são 4 passos. Primeiro, você define bem a sua pergunta. Segundo, embaralha as cartas, mantendo essa intenção na mente. Terceiro, tira as cartas. E o quarto passo, que é o mais importante de todos, a interpretação. E aqui não tem regra fixa. É como uma dança entre o que a carta simboliza e o que a sua intuição está te dizendo sobre aquilo naquele momento da sua vida. Mas afinal, quem é que usa tarô hoje em dia? A resposta, olha, pode surpreender bastante. Aquele estereótipo da vidente na tenda escura já ficou para trás faz tempo. O perfil de quem usa tarô hoje é incrivelmente diverso.
É sério, a diversidade é impressionante. Claro, existem os leitores profissionais, mas hoje em dia a gente vê terapeutas usando as cartas como uma ferramenta para acessar arquétipos, muito na linha do psicólogo Carl Jung. E o mais legal, tem cada vez mais gente comum usando o baralho para meditar, para ajudar a tomar uma decisão, ou simplesmente como um ritual diário para se conectar consigo mesmo. Olha, se desse para resumir a filosofia do tarô moderno em uma única frase, talvez fosse essa. A ideia não é prender ninguém a um futuro fixo. Pelo contrário, o tarô te oferece um mapa das energias do momento presente para que a gente possa navegar pela vida com mais consciência e, principalmente, com poder de escolha. É sobre empoderamento e não sobre fatalismo. E, pra gente fechar, fica aqui uma reflexão. E se o maior poder do tarô não for o de prever o futuro? E se, na verdade, for o de iluminar o nosso presente com uma clareza, assim, radical? Afinal de contas, é exatamente aqui, no agora, que a gente constrói o futuro que quer viver.